A pergunta é a seguinte: você viaja pelo mundo, né, e vive o hoje, como dizia o Papa Francisco, né, que até já passou também. O que dizer, né, para os jovens advogados, por exemplo, para se tornarem uma celebridade, digamos, como você, criarem também seus estilos, né? Ou seja, é possível conciliar fama e trabalho ao mesmo tempo dentro de uma área tão séria como a advocacia? As viagens pelo mundo não é para me divertir, são viagens a trabalho. Diante dessa injustiça que eu sofri, eu escrevi um livro e esse livro virou palestra e essa palestra é as que eu sou contratadas pelo mundo. Então eu já dei palestra em Dubai, nos Estados Unidos, em São Paulo várias vezes, em Londres, e por aí vai, entendeu? Dubai, pessoas que vão a Dubai, amigos também, tanto quanto próximos, falam que Dubai tem aquele lado lindo, maravilhoso, todo mundo elogia, mas que ela tem um lado feio também. Você já conheceu o lado feio de Dubai? Eu conheci o lado feio. Do lado pobre está o lado rico. Porque Dubai o lado rico é só para os Emirates, quem é de lá mesmo, né? O lado pobre que construiu Dubai, que são os imigrantes. A peãozada? A peãozada, existe o lado pobre sim. E desses lugares por onde você já passou, qual que marcou mais, que você achou mais interessante? De forma climática, de forma da população? Será que houve uma sincronização de um lugar que uniu o clima, o social daquele lugar, ou há oscilações? Porque você está num canto que a comida não é boa. Dubai. Porque eu ia muito para a Europa, mas depois que eu conheci Dubai, o sistema político que não tem, né? Dubai, ele é dirigido por um sheik, mas ele tem uma premissa que ele diz assim: se essa riqueza toda não fosse para distribuir para meu povo, ela não valeria de nada. Então, lá para eles é desigual assim, quando tem os estrangeiros que vêm para trabalhar, mão de obra e tal. Mas a sociedade mesmo árabe de Dubai, ela é igualitária, eu acho um sistema muito bom, muito perfeito. Bom, próxima pergunta é a seguinte: o nosso Código Civil, ele favorece mesmo a impunidade? Ou seja, a Polícia Federal prende, a Justiça manda soltar. Estamos numa espécie de cabaré desorganizado? Não, a questão não é nem as leis em si. Eu acho que o sistema judiciário é um sistema muito bom. O problema é a forma, são humanos que estão lá. Então, esses juízes que o ego lá em cima, porque aí passa a ser corrupto, aí o Ministério Público não faz a função que tem que fazer. Se cada um fizesse o que tivesse que fazer, se fosse um país sério, aí era perfeito. Mas não é, porque o Brasil é o país do conchavo, é o país do toma lá da cá, é um país de desigual. Tem jeito, doutora, na sua visão? Só se mudasse completamente o poder judiciário e o sistema político. Eu acho que não precisa 517 deputados gastando o nosso dinheiro. É óbvio que não precisa, entendeu? Então, se enxugasse isso e que se um juiz, se ele errar, ao invés de se aposentar com um salário milionário, ele fosse preso como todo cidadão comum, se ele fosse um normal igual a todo mundo, aí sim. Mas dessa forma que tá, sempre vai ter um promotor que não exerce seu papel, que é egocêntrico, sempre vai ter um juiz que se por trás se treme na frente de 2 bilhões de reais. O judiciário me detesta, eu sou persona não grata, porque eu não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado, e eu falo o que eu vejo, o que eu falo, que eu não estou inventando, porque não, eu vejo o judiciário assim, um judiciário completamente corrupto, um judiciário completamente, um juiz era para ser um sacerdote que tá ali para fazer justiça, mas aí é amigo do vizinho, não sei o que, aí dá vantagem para um. Então, assim, essa balança judiciária tá meio desequilibrada. Ninguém sabe até quando, em que novas fases de séculos isso aí vai ser mudado. Então vamos viver realmente hoje, cada um procurando o seu melhor para viver o seu dia a dia. Acho que é mais ou menos por aí. Sim. Bom, próxima pergunta é a seguinte: no filme O Advogado do Diabo, né, com Al Pacino e Keanu Reeves, há um certo esoterismo, né? Você concorda, digamos, com essa colocação que o cinema, enfim, que a produção do filme inseriu na trama, etc., ou o talento original, né, pode bater de frente com esse lado esotérico?
Você seria uma advogada do diabo também, como filme? Ou Não, como o Keanu Reeves? Eu acho que o que ele quis dizer é que, tipo assim, você é uma pessoa que comete um crime, uma pessoa que errou em termos da lei, né? Porque essa questão de lei, ela é muito relativa. Por quê? Porque a escravidão era uma lei. Uhum. Mas era justa? O apartheid era uma lei, mas era justa? Então as leis são falhas. O que quero dizer é que confundem muito hoje o advogado criminalista com o criminoso, entendeu? Ah, advoga para fulano, você é criminoso. Não, não. A Constituição me dá esse direito de advogar para quem for. Uhum. Então pode ser, mas matou, mas roubou, mas a Constituição me dá esse direito, ele tem direito à defesa. Então, se é A própria esfera da justiça impõe isso, né? Se é para cumprir a lei, então eu estou isento. Eu não sou uma criminosa porque eu advogo para um criminoso. Então, esse filme, ele retrata mais assim, Mas há umas cenas esotéricas, um tanto quanto, né? Mas você vai defender fulano? Vou, porque eu estudei para isso. Uhum. Então, eu acho que todo mundo, qualquer ser humano, independente de qualquer crime, ele merece defesa. E se sou eu... Mas deixa eu insistir aqui a questão da religiosidade e do esoterismo. Ele passa um pouco, eu já assisti o filme 3 vezes, na verdade, aquele lado místico, esotérico, o outro lado, né, digamos assim. Por isso que tem. E eu questionei aqui que o talento também pode bater de frente com o esoterismo. Eu estou falando já de um processo um tanto quanto religioso. Você acredita realmente no que o cinema colocou, do que o filme colocou? E existem essas questões? Justamente isso, não. Não acredito. Não acredito. Porque aquilo quis dizer o quê? Que você não pode advogar para pessoas que tenham errado, pecado, não sei o quê. O filme é isso. Uhum. O paralelo é esse. Então, eu como advogada criminalista, eu não posso achar que, porque você vai fazer isso. Não, você defendeu fulano, aí a vida vai lhe cobrar depois. Não. A Constituição... Isso que eu posso fazer. Dentro da técnica. Dentro da técnica, exatamente. E vamos falar agora um pouco, a gente está dentro desse assunto aqui, olha, a sua religião, como é que você se comporta dentro do contexto de religião? Você respeita as demais religiões dentro de um contexto cultural? Por exemplo, a gente vai para a Índia, não pode mexer na vaca, no boi. Você vai para o Japão, então você vai para vários locais a nível de mundo e cada local desse tem sua religião. E a gente vê até o preconceito, né, racial aqui no Brasil e de religiosidades, etc. Como é que você vê isso? Qual a sua religião? E como é que você vê essa questão da religião e suas culturas diferentes? Eu fui criada em colégio de freira durante toda a minha infância. Uhum. E quando eu já estava jovem, eu fui para um colégio de padre. Então, a vida toda eu fui doutrinada. Uhum. Depois que eu entrei na faculdade de Direito, que eu fui pagar teologia, era uma matéria acessória e eu fui pagar, eu mudei minha concepção de religião. Então, eu não sou uma pessoa religiosa, eu conheço todas as religiões do mundo e não vejo que Deus criou o humano. Eu acho que o humano que criou Deus.